Meu querido palestrino, minha querida palestrina, preste muito atenção que temos notícias importantes e uma delas eu trato até como uma bomba. E a bomba, já vou adiantar para vocês, é Maurício Gagliotti fora do Palmeiras, virando gestor de clube paraguaio, hein? Anota aí que nós vamos conversar sobre isso agora neste vídeo. Vamos falar também da dona Leila Pereira e seu Abel Ferreira querendo esconder as negociações, mas tá muito claro que tá acontecendo alguma coisa nos bastidores por Thiago Almada e John Arias também. E nós, torcedores, ficamos aqui na esperança, ainda que alguns chamem de utópica, desses dois virem jogar no nosso Verdão. E tem um trunfo, hein? Surgiu, ó, essa tarde. O Napoli voltou com os pés no peito, o pé na porta, como vocês preferirem, com uma oferta astronômica pelo menino Alan. Acho que o gol que ele marcou contra o Santos ontem mexeu com alguns dirigentes lá do Napoli e os caras começaram a se afobar e colocaram mais grana na mesa. Será que essa grana não poderia nos ajudar a trazer o Almada e o John Arias? Vamos conversar sobre isso também no vídeo de hoje. Tem também renovação pro Gustavo Gomes. Será que o nosso paraguaio vai aceitar essa renovação? Vou dar meu pitaco aqui sobre Palmeiras e Santos, aquele jogo que vocês já viram. Eu avisei pra vocês, avisei no jogo de ontem que ia ser esse jogo que vocês assistiram aí nessa última noite de quarta-feira, tá bom? E também vamos falar da lesão do Andreas Pereira. Tudo isso nesse vídeo, então não quero me delongar mais, você já sabe todo o passo a passo, né? Verifica aí a inscrição no canal e também o seu like, ele é muito importante. Sem mais delongas, vamos começar aqui falando do jogo do Palmeiras, né? O Palmeiras venceu o Santos por 1-0 nessa última noite de quarta-feira, dia 14, lá na Arena Barueri. E eu já quero deixar meus parabéns a toda a torcida do Palmeiras que compareceu, hein? Os caras são guerreiros. Um dia de chuva intensa em São Paulo, os caras se locomoveram pra lá mesmo, pra Barueri, para ajudar o Palmeiras. Então parabéns à torcida do Verdão. Com essa vitória contra o Santos, o Palmeiras chegou a somar 6 pontos e assumiu a liderança da competição do Campeonato Paulista, com 2 vitórias em 2 jogos, sendo o único time, pelo menos até o momento que eu faço esse vídeo, vai ter rodada logo mais do Campeonato Paulista, mas por enquanto o Palmeiras tá 100% e o único 100% no Campeonato Paulista. 3 detalhes que eu quero trazer desse jogo, porque eu quero ser muito rápido para esse vídeo não ficar tão extenso. Primeiro, 2 defesaças do Carlos Miguel. O Brazão também fez boas defesas pelo lado do Santos, só que o Carlos Miguel salvou o Palmeiras em 2 oportunidades que foram boas defesas que o nosso goleiro fez. Então parabéns aí ao Carlos Miguel. Tá ali para fazer isso e cumpriu muito bem a sua função ontem. Gol do Alan. Eita, esse cara é o estrela do Palmeiras, hein? A gente gasta com o Andreas Pereira, a gente gasta até com o Vitor Roque, mas só se fala no momento do menino Alan, hein? Paulinho também pagamos uma bagatela que não tá jogando. Ô Paulinho, você vai começar a ser cobrado, hein, Paulinho? E aí, vai voltar ou não vai? Como é que tá essa situação? Né? E o pessoal abre aí seu Instagram, você tá passeando, tá em farra e tudo mais, hein? Bom, aqui é o seguinte, eu não tenho problema nenhum com você ir pra farra, pra você brincar, eu só quero que você jogue bola no Palmeiras. É só isso que eu quero, tá? Então tô entendendo aqui que você tá aí seguindo o cronograma, mas meu amigo, se chegar março, abril, maio, junho, olha, a pressão vai começar a aumentar aí, porque o Palmeiras pagou muito caro por você, né? Tem esse detalhe aqui que eu gostaria de trazer pra vocês também. Mas o menino Alan jogou bola ontem, né? Pô, uma partidinha também um pouquinho abaixo, mas anotou o gol dele. E também não posso deixar de falar do Flaco Lopes, que não foi fominha dessa vez, ele enganou o Brazão mesmo. Eu achava que ele ia chutar, ele recuou a bola, o Alan chegou, metendo o bico nela e fazendo 1-0 pro Palmeiras ainda no primeiro tempo. E outro detalhe que eu gostaria de pontuar sobre a partida é o menino Luigi, que entrou no segundo tempo, mas teve outra oportunidade, né, para fazer outro gol e não conseguiu deixar o dele. É por isso, Luigi, que você é reserva do Palmeiras, né? Você jogou muito na base do Verdão, mas no profissional, né, até o momento você não entregou aquilo que se espera de você. Palmeiras é pressão, é assim mesmo, eu entendo. Eu não gosto de jogar pressão também sobre jogadores novos da base. Mas aquele gol que você perdeu na cara do gol, olha, era pra ter feito. O atacante não pode perder esse tipo de gol. Fora isso, o jogo foi aquele marasmo que eu falei pra vocês, né? O primeiro tempo até que teve ali mais jogadas, mas o segundo tempo, meu Deus do céu, que jogo chato de assistir.
pelo amor das minhas filhinhas, que nem dizia o finado Silvio Luiz, que Deus o tenha aí, porque eu vou falar um negócio, gostava muito do Silvio Luiz, mas meu Deus do céu, hein? Segundo tempo foi horrível, um jogo tenebroso de assistir, e eu falei no vídeo de ontem, né? Ia ser aquele jogo ali muito estudado e tal. Posso até ter errado um pouco, porque o Santos até atacou um pouco o Palmeiras, mas não teve tanta efetividade, e o Palmeiras ali ganhou esse jogo na falha do Santos e acabou levando os 3 pontos para casa. Maravilha, o que importa é isso. Só que, mais uma vez, sem deixar de ser corneta aqui, só uma pequena cornetinha, se você me permite. Palmeiras, eu sei, é segundo jogo da temporada, vocês estão usando aí a desculpa de que não, ainda tem que pegar ritmo, mas vou falar pra vocês, hein, tá faltando futebol, filosofia não mudou não, hein, continua com os bicos pra frente e, olha, nós estamos observando daqui. Quero saber muito a opinião de vocês aí, palestrinos, postem aqui nos comentários. No final das contas, o que importa é que o Palmeiras saiu vencedor, os 3 pontos aí muito importantes nesse campeonato que, olha, vai ser um verdadeiro kamikaze, hein? Sei não se não vai ter grande caindo pra Série B do Campeonato Paulista, hein? Ó, tamo de olho aqui, vai ter jogo dos caras aí, ó, nessa quinta-feira. Vamos ficar aqui só na secura, hein, palestrino? E ó, pra gente seguir falando do jogo, qual foi o ônus dessa partida aí, ó? E um ônus daqueles, hein? O volante Andrés Pereira, ele foi substituído, vocês vão se lembrar, no início do primeiro tempo. E, cara, não ficou legal não, hein? O camisa 8 foi diagnosticado com um problema no ombro esquerdo, segundo informações apuradas pelo nosso palestra. E o prazo inicial estipulado pelo Núcleo de Saúde e Performance do Verdão é que o meia retorne em até 3 semanas, ou seja, muito provavelmente o Andrés Pereira não joga pelos próximos 6 jogos do Palmeiras. Um baita de um desfalque pro Verdão. Esse cara que foi contratado por um bom dinheiro também, tem talento e ele é um dos jogadores que a gente elogia de contratados da Leila Pereira do ano passado, né? E agora se machucou. Para essa posição de camisa 8, vale a gente lembrar que o Palmeiras conta com o recém-chegado Marlon Freitas, tem o menino Larson também que tem entrado e tem dado conta do recado, que foi a opção do treinador do Verdão nessa partida contra o Santos, deixando claro também, e o Lucas Evangelista deverá retornar, palestrino, em até 30 dias aos gramados após o problema na coxa no fim da temporada de 2025. Então tem mais um mesinho aí pro Lucas voltar a brigar aí com o Marlon Freitas por essa posição. Então fica aí com essa notícia, mais uma lesão na Sociedade Esportiva Palmeiras que vai fazer muita falta, mas muita falta mesmo. A gente já tá reclamando que não tem contratação e ainda perde um jogador de qualidade? Ah, é pra deixar o nosso coração bem apertado, hein? E palestrino, seguindo com o nosso projeto de noticiário, vamos falar desse zagueiraço que tem muita história pelo Palmeiras. Um dos grandes nomes da história do Verdão nos últimos anos é o zagueiro Gustavo Gomes, nosso paraguaio xerifão da zaga. Ele é um dos pilares técnicos de liderança da equipe comandada pelo professor Abel Ferreira, é bem verdade. Após a saída do goleiro Everton, o defensor é o jogador com mais tempo jogando com a camisa do Palmeiras em toda essa era do Abel Ferreira. O Verdão deseja a renovação do paraguaio ainda nesta temporada de 2026. Com vínculo até o fim de 2027, a diretoria comandada pela Leila Pereira não quer deixar para negociar uma ampliação no último ano de contrato com o atleta. Algo que poderia gerar aí um certo desgaste com o Gustavo Gomes e também com o Verdão. Com 32 anos de idade, Gustavo Gomes é visto internamente como peça fundamental nos próximos anos do Palmeiras. E eu assino embaixo nisso, né, nessa informação que foi trazida pelo nosso palestra. Apesar de distante, o Palmeiras não descarta oferecer um projeto de carreira para que o defensor permaneça até próximo do fim da carreira do paraguaio. Vamos ver se o Gustavo Gomes vai aceitar o projeto do Palmeiras. Tudo indica que vai, a não ser que chegue alguma proposta muito grande do mundo árabe para ele receber muita grana ou da Europa, o que eu acho muito difícil. Talvez se chegar seja alguma coisa do mundo árabe, o que também eu acho difícil pela idade do jogador. Então não tem muitos empecilhos que vão impedir o Palmeiras de conquistar,
Já falo assim como conquista, hein? Uma renovação de contrato com esse xerifão que tá aqui na sua tela. Eu quero saber muito o que você pensa sobre o assunto. Posta aqui nos comentários. Você vê com bons olhos essa renovação que o Palmeiras quer propor para o Gustavo Gomes? Estou de olho agora mesmo no que você vai escrever. E vamos lá, Palestrino, repercutindo um pouco aí da vitória dessa última noite contra o Santos, né? Noite de quarta-feira. Lógico que a gente tem que falar das contratações que tá no coração e na mente do Palestrino. Ele vai dormir sonhando em acordar com o Palmeiras anunciando o Thiago Almada ou o John Arias, ou quem sabe, nos melhores sonhos, o Palmeiras anunciando os dois chegando por aqui. Será que tudo isso é possível? Olha que é possível sim. Só falta personalidade para Leila Pereira e para Anderson Barros. Porque se eles tiverem personalidade, eles conseguem transformar isso aqui em realidade e sem ficar devendo nada. Entregar ainda os cofres do Palmeiras positivo, conforme as metas que eles traçaram no ano passado no balancete, beleza? Vamos lá. Leila Pereira e Abel Ferreira fugiram, palestrinos, vocês devem ter visto, das perguntas sobre John Arias e Thiago Almada antes e depois do clássico contra o Santos. Mas o Palmeiras mantém contato com o staff dos dois jogadores, garante a reportagem do Globo Esporte. Internamente, o Verdão entende que as conversas ainda vão demandar algum tempo. Embora considere as movimentações difíceis, o Palmeiras ainda vê possibilidade de um negócio acontecer e não os trata nem como próximos e nem como distantes. É o Palmeiras com a sua novela de sempre para trazer os jogadores. Vocês estão mais do que vacinados com a novela que foi o Andreas Pereira, né? Então, enfim, o Thiago Almada ou o John Arias deve ser a mesma coisa. O técnico Abel Ferreira, na entrevista coletiva, Palestrino, esse é o destaque que eu quero trazer para vocês, ele desconversou sobre o mercado da bola, Palestrino, ao não responder sobre o interesse do Palmeiras em John Arias, ex-Fluminense, e Almada, ex-Botafogo. Aspas aqui pro Abel Ferreira. Vocês têm o direito de responder o que querem e eu, apesar de querer responder todas as perguntas de coração, preciso responder com a cabeça. Vocês sabem, o Palmeiras está atento, estou contente com esses jogadores. E ele finalizou dizendo para o repórter que era uma boa pergunta que ele tinha feito, mas ele vai ficar sem resposta. Fecho aspas aqui para o Abel Ferreira. Para mim, ele acabou entregando. Tem negócio acontecendo, eles só não vão dar detalhes sobre tudo isso e tá certo, tá? Eles não têm que ficar dando declaração de que nós estamos atrás de fulano e de ciclano. Eles têm que ficar na deles. Mas para mim, a resposta dele tá deixando muito clara que tem, de fato, negociações com esses dois atletas. Para quem ainda não está acreditando em tudo isso, tem gente que tá falando que é cortina de fumaça, não é não. Tem negociação sim, só que elas são complexas, né? A dona Leila Pereira também, Palestrino, né? Deixou aí os palmeirenses tudo bravo aí na entrevista que ela deu, alguns pelo menos, né, pra TNT Esportes, e ela respondeu pra dupla da TNT o seguinte a respeito de possíveis negociações com Almada e John Arias. Aspas aqui pra Leila. A coisa que mais detesto é criar expectativa para o torcedor. O Palmeiras sempre está atento ao mercado e querendo fortalecer. Ano passado, chegamos a 3 finais. A bola bateu na trave e saiu. Esse ano, quero que a bola entre. Precisamos fazer ajustes. Estamos no mercado em busca de jogadores que possam agregar ao elenco. Não posso dizer se estamos ou não negociando. Fecho aspas para a dona Leila Pereira. E aí, se você se atém somente à fala dela, aí, né, tá tudo certo. Beleza, ela tá indignada, só quem vê essa fala dela, né? Nossa, que o Palmeiras foi vice e tudo mais, mas nessa mesma entrevista ela exaltou os vices do Palmeiras ano passado. É só ela que tá querendo naturalizar vices-campeonatos. Como eu já falei pra vocês, ser vice das competições não é nenhuma vergonha, é verdade. Vergonha é você tá lutando pra não cair com o orçamento que o Palmeiras tem. Aí sim seria vergonha. Mas não dá também, né, dona Leila, pra gente ficar aqui, vamos consolar o palmeirense com a segunda posição do Brasileiro, da Libertadores e também do Campeonato Paulista que perde pro seu arquirrival, né? Não tem como consolar, desculpa, o vice não ganha absolutamente nada. Essa é a verdade, não dá pra comemorar vice. Eu nunca vi um torcedor soltar fogos na rua e gritar, né, de felicidade porque foi vice de algum campeonato. Sejamos muito sinceros com tudo isso. Mas voltando a respeito da fala da Leila,
Ela desconversou também, o que é natural, e eu espero que ela não faça tantos capítulos na novela com esses dois jogadores aqui. Na minha expectativa, eu acredito que dê para sair negociação ou com um ou com outro. Eu acredito que se ela fechar com o Almada, que é o mais difícil de acontecer, eu acredito que o John Arias não vai vir para o Palmeiras. E vice-versa. Ela fechar com o John Arias, fica muito difícil de trazer o Almada, porque os valores são astronômicos envolvendo os dois atletas. E mais dois adendos que eu quero deixar para vocês a respeito dos dois jogadores. O John Arias, tá? Informação de última hora. Fluminense vai entrar no negócio se o jogador decidir voltar ao Campeonato Brasileiro. Lembra, tem uma cláusula com o Wolverhampton, o Fluminense, de que o time do Rio de Janeiro tem prioridade para contratar o jogador, tá bom? Então isso pode estar gerando um imbróglio e pode ser uma pedra no caminho do Palmeiras a respeito do John Arias. Agora vamos ver se o Fluminense vai ter grana para cobrir a oferta do Palmeiras. Vamos aguardar, qualquer informação nova sobre o assunto eu trago para vocês. E sobre o Almada, de última hora para vocês também, saiu na imprensa, em vários portais, principalmente lá na Espanha, de que o jogador está com problemas disciplinares com o técnico Simeone. Por isso ele está insatisfeito no Atlético de Madrid. A prioridade dele, pelo que se sabe, é permanecer na Europa, desde que apareça uma proposta para ele de outro clube europeu. Mas até o momento, até onde eu sei, o único interessado que já chegou mesmo mais forte é o Palmeiras. Agora vamos ver se o Palmeiras vai tirar o escorpião do bolso, tem essa aí, né? Fora também as negociações, né? As arestas, né? Que tem possíveis nessa situação toda que a gente não sabe como produtores de conteúdo, né? Tem muitas conversas que acontecem nos bastidores que não chegam pra gente, né? Mas a gente fica aqui torcendo pra chegada desses dois jogadores. Muita gente que vai dizer que é utopia da minha parte, mas eu quero saber se você tá acreditando que a Leila vai conseguir trazer pelo menos um desses dois jogadores. Eu não vou nem falar os dois, porque dois aí já é demais, né? Mas se trouxer os dois, aí a gente vai comemorar soltando fogos aqui na rua, com certeza. Quero saber muito a sua opinião, posta aqui nos comentários. E vamos lá, palestrino, eu quero que você entenda que eu ainda estou falando de negociações entre John Arias e Palmeiras e Almada e Palmeiras, ou quem sabe com os dois, tá? Se liga nessa que eu quero trazer para vocês aqui. Nos últimos dias foi confirmado que o Napoli da Itália teria feito uma proposta oficial ao Palmeiras em busca da contratação do Alan. Nós trouxemos aqui no canal, inclusive, aceitando pagar, na ocasião, 30 milhões de euros, o que na época, né, nem faz tanto tempo assim, menos de uma semana atrás, enfim, vamos lá. Quando o Napoli chegou com esses 30 milhões de euros, a cotação estava em 189 milhões de reais, o que todo mundo fala que já é uma boa grana que o Palmeiras receberia. Porém, a dona Leila Pereira e o seu Anderson Barros fecharam a porta para o Napoli. Que é isso, hein? Agora a gente tá, né? Olha a banca que nós estamos, recusando 30 milhões de euros de clube europeu. Pois bem, palestrino, agora segura essa, você tá sentado? De acordo com informações apuradas pelo jornalista André Hernan, os italianos não desistiram após essa negativa do Verdão e já enviaram uma nova proposta para o Palmeiras com valores bem mais convidativos para realizar, quem sabe, essa venda. Aspas aqui para o André Hernan. Agora, ele enfatizou, Napoli aumenta a proposta por Alan do Palmeiras. O clube italiano subiu a oferta de 30 milhões de euros para 35 milhões de euros, o que na cotação atual daria 221 milhões de reais nos cofres do Palmeiras. E aí talvez eu já consiga adivinhar o que esse seu coração verde e branco tá pensando nessa história. Vamos ver se eu consigo adivinhar? Vendendo o Alan, talvez você pense assim, 221 milhões de reais? Opa! Dá para destravar a negociação se o problema for valores a respeito de John Arias e Almada. E eu quero olhar para você e dizer o seguinte. Dá sim. Se o Palmeiras for sagaz no mercado, se o Palmeiras ter convicção, que é o que eu sempre bato na tecla aqui, se o Palmeiras está convicto que John Arias e Thiago Almada podem auxiliar o Palmeiras,
Cara, é pra você vender o Alan. E aqui já deixando o parênteses aberto. Não, eu não quero vender o Alan. Eu não quero que o Alan seja vendido. Porém, se for para vender o Alan, pegar esses 221 milhões de reais e investir, aportar no Thiago Almada e no John Arias, cara, ó, Alan, muito obrigado, menino. Gosto muito de você, tá bom? Briguei aqui, esbaforei aqui no canal, não sei nem se essa palavra existe, dizendo que o Palmeiras não podia te vender nesse ano de 2026. Porém, se for para vender e contratar o Almada e o John Arias, ó, Napoli, deposita na conta, Alan. Tchau e benção, meu querido. Muito obrigado pelos serviços prestados. E abraço pro gaiteiro, né, amigão? Tem essa também, né? Então, eu faria sim esse movimento se fosse para trazer o John Arias e o Thiago Almada. Porém, mesmo com a oferta de 35 milhões de euros na mesa, é um bom dinheiro, hein, gente? É muita grana pelo Alan. Eu não sei se o Palmeiras vai receber uma oferta como essa no futuro, hein? Mas o desejo do Palmeiras, enfatizou o André Hernan, é de segurar o jogador neste ano de 2026. Se for para vender o Alan e não trazer ninguém, deixa o Alan aí. Pelo amor de Deus. Eu só aceito vender o Alan se for nas condições de pegar essa grana e comprar o John Arias e comprar o Thiago Almada. Aí eu topo vender, pelo menos se eu fosse o diretor. Mas, né, como falta, a gente sempre fala para vocês aqui, convicção na diretoria, é muito complicado a gente acreditar que isso vai acontecer. O que vocês pensam do assunto? É muita grana por esse menino, mesmo gostando do jogador. Eu não sei se o Palmeiras recebe uma grana como essa no futuro não, hein? Tô achando que essa vai ser a maior oferta que o Palmeiras vai receber pelo menino Alan. Só acho isso, quero saber a sua opinião. Posta aqui nos comentários. E Palestrino, vamos fechar o vídeo de hoje com uma bomba. Essa aqui é bomba, tá? Exclusiva do ESPN, né? Vi a matéria lá, dando os devidos créditos. E eu vou trazer aqui na íntegra, tá? Ó, vou ler aqui para vocês a matéria do ESPN. Quero saber muito o que vocês pensam a respeito de Maurício Gagliotti, hein? Rapaz, olha o que tá acontecendo. O ex-presidente do Palmeiras, nosso querido Carequinha, recebeu convite para assumir o cargo de CEO e liderar o conselho gestor do Cerro Porteño do Paraguai. O dirigente confirmou que foi procurado por Carlos Rediala, um dos candidatos à presidência do Ciclone, que eu acho que é apelido lá, né, do Cerro Porteño, para trabalhar no time de Assunção, garante aí a reportagem do ESPN. Os contatos entre Rediala e Gagliotti começaram há cerca de uma semana, com uma reunião tendo estreitado os laços nessa última quarta-feira, dia 14. Então o Palmeiras estava jogando contra o Santos, enquanto isso o Maurício Gagliotti conversava aí com um dos dirigentes do Cerro Porteño. No encontro, garante o ESPN que o paraguaio disse que ficou encantado com projetos implementados por Maurício no Palmeiras e reforçou o convite para que ele trabalhe no Cerro, caso a chapa de Rediala vença a eleição marcada para o final de janeiro agora. Em caso de vitória de Carlos, a tendência é que o Maurício Gagliotti viaje ao Paraguai para conhecer melhor a agremiação, entender a situação da equipe e dar aí uma resposta definitiva para esse clube do Paraguai. Maurício Gagliotti, para quem não se lembra, acho difícil alguém não se lembrar, mas vamos lá, a gente reitera aqui, né? Presidiu o Palmeiras entre dezembro de 2016 e dezembro de 2021. Sua gestão foi marcada aí pelo crescimento financeiro do Palmeiras e pelo forte investimento nas categorias de base, além da conquista de títulos importantes no profissional. Na era Gagliotti, vamos colocar assim, o Palmeiras ganhou 2 Comebol Libertadores, um Brasileirão, uma Copa do Brasil e um Campeonato Paulista. O currículo do homem como presidente do Palmeiras é muito bom, hein? Muito proveitoso, é de encher os olhos. Parabéns ao Maurício Gagliotti. Também foi durante o período dele, Palestrino, que o Verdão contratou o técnico Abel Ferreira, que segue no comando do elenco até o atual momento, tá bom? Fica com essa bomba. Eu, quando vi essa notícia aqui, eu fiquei um pouco chateado, devo dizer pra vocês, porque se tem um cara que pode suceder a Leila Pereira, tá aqui na sua tela, né? Já provou que é um bom gestor, cuidou muito bem do Palmeiras quando esteve presidente do Verdão, e quando a Leila sair em 2027, eu acho que esse nome aqui seria o mais interessante para trazer novamente as cadeiras da presidência do Palmeiras. Só acho, o Palmeiras perdendo o Gagliotti, eu acho que a gente fica sem opções aí para a vaga da Leila, hein? Não sei. Aí quem que vai ser a chapa?
Essa é uma preocupação minha também para as eleições que virão, mas ainda vai demorar um pouco. Quero saber muito a sua opinião. Posta aqui nos comentários. Tomara que o Gagliotti recuse essa oferta. Tomara que o cara perca lá no Cerro lá, ele não ganha a eleição e deixa o Gagliotti quieto aqui. Pelo amor de Deus, eu espero, hein? Eu espero. Dessa forma, Palestina, eu vou terminando essa edição de quinta-feira do seu canal Notícias Meu Verdão. Agradecendo sempre aí a audiência de vocês no canal, pedindo sempre ao Papai do Céu que abençoe a vida de vocês nessa quinta-feira. Se você mora em São Paulo, toma cuidado que tá uma chuva do caramba aqui na capital, hein? Toma cuidado aí. Então, verifica a sua inscrição no canal se você é novo, gostou do conteúdo, se inscreve aí, deixa o seu like também que ele é muito importante, ajuda aí no engajamento do canal, vou ser sempre grato a todos vocês. Eu volto a qualquer momento, hein? Deixa o sininho de notificações ativado para você não perder nada dos vídeos que eu postar por aqui. Qualquer notícia bombástica, eu volto no canal Notícias Meu Verdão ainda hoje mesmo, hein? Então, fica ligado aí. Vou me despedindo assim de vocês e avante palestra.